Olá, eu me chamo Galileu Giovana, e nós fazemos parte do ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, aqui da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Sapé. no ECC nós atuamos na bandinha e servimos, né, no grupo como um todo. Temos 12 anos de casados. Eu gosto às vezes de salientar que essa questão da bandinha já é uma coisa que já está quase nas veias, né? Porque a gente é bandinha desde o EJC, que foi o grupo que a gente fez parte antes de ser ECC, né? A gente passou mais uns 13 anos no EJC, aí depois a gente fez o ECC, no ECC a gente já está uns 8 anos mais ou menos. Já se conhecia apenas de vista, por termos alguns amigos em comuns, mas a gente veio mesmo a se aproximar devido ao Crisma, que era o momento em que ela estava no processo do Crisma. Eu já tinha feito o Crisma 2 anos antes, mas tinha um amigo nosso, que ele também era crismando, me chamou para ser padrinho, e devido a algumas reuniões que eram feitas juntas com padrinhos e crismandos, eu comecei a participar dessas reuniões também, a gente se via, e nisso começou a surgir essa questão do interesse de saber melhor, né, quem é aquela pessoa. Mas o interesse mesmo surgiu porque ele, né, foi de intruso para uma reunião do Trido, que era só para os crismandos, mas aí ele foi, né, e se filtrou lá no meio e a gente começou a paquerar. A reunião do Trido ia ser na paróquia, né, de Santa Terezinha, que na época pertencia aqui à paróquia Nossa Senhora da Conceição. E lá a gente começou, né, a paquerar e no dia 19 de agosto a gente começou a namorar. Saliento que uma coisa que eu sempre lembrava foram palavras do professor Felipe Aquino, que ele dizia assim, que não é uma regra, mas que existe uma propensão muito grande de você encontrar o seu par para a vida toda quando você encontra essa pessoa em um desses três ambientes. Um é um ambiente de trabalho, um é um ambiente o outro é um ambiente de estudo, e o terceiro é na igreja. E que foi o nosso caso, né? A gente se conheceu na igreja durante o evento do Crisma e estamos aí, né? Na igreja, a gente se conheceu, na igreja a gente vive desde então, servindo como EJC, como SC agora, né? E nessa mesma igreja nos casamos. Casamos em 10/10/2010. Isso. E esperamos que na vinda dos filhos a gente também esteja aqui em Sapé e batize nessa igreja. Uma palavra que para mim tem muito a ver com... Na verdade, se eu fosse, eu fico até achando injusto uma palavra só conseguir resumir tudo, mas servir, servir internamente a esse ministério, porque é um ministério interno, é uma igreja doméstica e é preciso estar aberto a servir, porque servir nesse sentido significa o amar como Cristo ensinou a amar, que é aquele amar que se desapega, que não é o amar individual, do eu primeiro, é o amar do nós, e muitas vezes para ver o nós, eu preciso diminuir o meu eu, para que o nós exista. Resumir em uma palavra, né, a complexidade do matrimônio é difícil, mas a questão da fé também, né, é muito importante, e a presença de Deus está sempre na relação do casal é importantíssimo, porque diante dos obstáculos do dia a dia, né, as dificuldades, é com Deus que nós nos apegamos, né, e aprendemos a tolerar, a ter perspectiva futura, a é Deus que nos dá força para que a gente possa seguir adiante, né? Porque as dificuldades, elas vão vir de todas as maneiras, mas é Deus que nos fortalece, né? A continuar nessa vocação que é o matrimônio. E o matrimônio é uma vocação, né? Nem todos estão aptos a assumir essa missão, mas aqueles que a assumem devem assumir realmente com dedicação, né, com empenho, com fé em Deus, que é Ele que nos sustenta, como eu falei anteriormente. O matrimônio realmente, o próprio Cristo explica isso. Ele explica, inclusive, da indissolubilidade do matrimônio. E isso espanta os apóstolos de cara. Eles perguntam, então assim é melhor que ninguém se case. E ele disse, não, mas... E ele tenta justamente justificar isso, mas porque isso se trata de uma vocação. É preciso que vocês entendam. E quando ele é questionado, inclusive, por que se deu a carta de divórcio no tempo de Moisés? Pela dureza
do coração do povo de Deus daquela época. Era um povo de Deus que estava iniciando regras morais de convívio. Deus precisou intervir nisso, dizer a eles o que seria bom para eles, mas eles ainda não estavam preparados para escutar de que simplesmente não é porque a gente briga, não é porque a gente se desentende, não é porque o dinheiro acabou, isso não é motivo da gente aniquilar o casamento, porque o interessante é que Jesus volta antes de Moisés para o Gênesis para explicar o que está dito no Gênesis não foi desfeito, nem com Moisés, nem com ninguém, nem sou eu quem vou desfazer. O homem unirá a sua mulher, sairá de sua casa e eles serão uma só carne. Isso é eterno. A palavra de Deus, ela não muda, ela não migra. E o próprio Jesus não veio para alterar isso. Existia-se essa opção no tempo de Moisés, mas porque o povo de Deus não estava preparado para acolher essa mensagem. Mas a gente hoje, já milênios depois, a gente tem total condição de entender melhor. A gente é da igreja, a gente escuta a palavra o tempo inteiro, vem para a missa. É missão da gente abrir mais o coração e entender que o casamento é uma vocação, é séria e é para a vida toda. Então, às vezes, essa mensagem ainda é dura em alguns corações. Então, por conta disso, é que o casamento é vocação, é chamado. E, infelizmente, há aqueles que não conseguem se enquadrar nisso. E Deus sabe disso. Não é porque essas pessoas que não se enquadram nisso não são estranhas. É apenas uma questão de vocação, que elas não têm para isso. Mas elas têm outras vocações, com certeza. Iniciar, né, o casamento já com o pensamento de que vai se separar não é um bom indicativo. Então, que se repensem, né? Porque o matrimônio como o Galileu falou, é indissolúvel. E é uma missão, é um chamado. Se não é o seu chamado, então que você não se case, né? Que procure outras formas de servir, porque na solteirice, né? Você solteiro também você pode servir a Deus no projeto, no reino de Deus, daquela forma, né? Solteiro, não só casado. Então, o casamento é realmente uma missão. E somente na oração, no encontro com Deus, é que a gente consegue saber qual é a nossa missão. Se a nossa missão é realmente para o casamento, se a nossa missão é servir de outra forma, mas o encontro com Deus, a oração, nos permite saber qual é a nossa vocação. E deixamos aqui uma mensagem, né, para vocês, namorados ou noivos, que pensam, né, a respeito do casamento. É o seguinte: se fortaleçam da fé. Venham, não percam a missa. Procurem se engajar desde cedo em alguma coisa na igreja, em algum serviço, em algum grupo. Seja jovem, como namorado, como noivo, se engaje, se informe, estude, faça parte de grupos de leitura, porque é preciso enraizar a fé para poder entrar no matrimônio. Sem uma fé enraizada, você entra no matrimônio apenas pela paixão do casal. Tudo bem. Só que a paixão do casal, ela acaba sendo provada de diversas formas. E neste momento que ela for provada, o que é que vão sustentar vocês? O que é que vai pesar na consciência de vocês a respeito daquilo que vocês disseram como sim na frente do altar? É preciso vocês se fortalecerem na fé, porque essas tribulações, elas vêm. E se vocês não tiverem uma raiz forte para aguentar o vento, a árvore cai. E mais do que nossas palavras, né, a gente deixa aqui as palavras do catecismo, que diz assim: Deus dispõe o homem e a mulher um para o outro, para que não fossem mais dois, mas um. Mateus 19, versículo 5. Dessa forma, devem viver no amor, ser fecundos e assim tornar-se sinal de Deus, que nada mais é que amor transbordante. Olá pessoal, meu nome é Luizinho. Eu sou a Adriana. Nós somos do SCC aqui da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Sapé, há 9 anos, né? A gente vai fazer 9 anos agora em outubro. Participamos aqui na paróquia também fazemos parte do Conselho Pastoral Paroquial também da paróquia. Eu do Conselho Econômico também da paróquia, né? E também nós somos ministros da Eucaristia também, da nossa paróquia. Nós somos aqui de Sapé, nós somos de Guarabira, né? A gente mora aqui em Sapé há quase 20 anos. E
nós viemos de uma localidade pequena, lá na zona rural de Guarabira, chamada Cachoeira dos Guedes. Então, nós crescemos lá. E a Adriana sempre de comunidade, mas eu sempre muito distante de igreja, não era muito de igreja. Senti uma coisa forte por Adriana já na nossa adolescência, já assim perto dos nossos 17, 18 anos, né? Eu conheci a Adriana mesmo, passei a ter contato com ela depois que a gente foi participar, ela diretora de uma creche, e o professor também lá. A gente teve um contato maior dentro dessa época. E aí eu senti algo dentro de mim por ela, né? Então eu sempre digo para ela que foi Deus que colocou ela na minha vida, ela sabe disso. Agradeço a Deus todos os dias, ela sabe que eu agradeço. O quanto ela é importante para mim na minha vida, dentro desse relacionamento nosso. E a gente já dura 26 anos, graças a Deus. Tivemos a graça agora recentemente de completarmos 26 anos da graça do sacramento do nosso matrimônio, né? Nós temos dentro desse relacionamento duas bênçãos que Deus nos deu, que são duas bênçãos, duas filhas que nós temos. A gente sabe hoje em dia como é complicado a criação dos filhos, mas graças a Deus Ele deu a capacidade da gente poder educar elas dentro de um mundo hoje tão complicado que é para os jovens, né? Graças a Deus, elas todas as duas não nos damos trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela família que Ele me deu. E eu queria dizer também a vocês que, como o Luizinho disse, ele mesmo disse, ele não era uma pessoa que frequentava a igreja, né? Eu, sim, desde pequena, sempre frequentei. Minha mãe, muito católica, e nos criou, né? A mim e a 5 irmãos, desde pequenininho na igreja. Mas aí Luizinho, apesar da família dele ser católica, os pais, a mãe muito católica, ele não frequentava a igreja, né? Ele mesmo disse que era aquele católico de missa de finais de ano, Natal e Ano Novo. E quando a gente casou, depois que nós casamos, isso teve até uma influência negativa na nossa vida. Porque além dele não participar da igreja, ele não gostava que eu participasse, né? E graças à nossa vinda aqui para Sapé, primeiro ao nosso pároco em Guarabira, o pároco que celebrou o nosso matrimônio, né? Ele começou a fazer os primeiros chamados. E aí Luizinho já foi se abrindo, frequentava a nossa casa. E aí já começou uma mudança em Luizinho. E quando nós viemos morar aqui em Sapé, ele foi convidado para o Terço dos Homens. E, graças a Deus, essa abertura foi chegando, né? Depois do Terço dos Homens, veio o SC. E aí, sim, foi uma porta, né? Foi um medidor de água. Para esse ingresso nosso, né? Como casal, e recebemos o sacramento do matrimônio, realmente hoje dizer que nós nos sentimos que realmente fomos chamados para a vocação do matrimônio. Então, nós estamos aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre a vocação matrimonial. Já que estamos vivendo, né, o mês de agosto, um mês propício, onde nossa igreja celebra o mês das vocações. E como batizados que somos, todos, por excelência, já temos uma vocação a seguir. E falando em vocação matrimonial, de uma forma bem simples, podemos dizer que é um chamado de Deus a um homem e uma mulher a se unirem em matrimônio para se formarem uma família. E a exemplo de Jesus, com um amor que não é mundano, mas com um amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, um amor que é capaz de doar-se um pelo outro, para que esse amor possa gerar e dar frutos. E que a partir de nossa vocação,
matrimonial, nós possamos também ter a missão de conduzir bem os frutos desse amor, que são os filhos que Deus nos concede. Vocês noivos que estão se preparando para receber também essa graça do sacramento do matrimônio, quero dizer para você, homem, case pensando em fazer a sua esposa feliz. Mulher, você case pensando em fazer o seu esposo feliz. Não case pensando na sua felicidade individual. Case desse jeito, dessa forma, para você poder fazer um ou outro feliz. E pode ter certeza, deixando Deus agir na vida de vocês, o casamento será um casamento duradouro. Eu quero aqui lembrar de uma frase, né, do nosso querido Papa João Paulo II, onde ele nos diz que a família é um celeiro de vocações, fonte inestimável de amor e santidade. Então, essa santidade, né, que nós somos chamados a viver dentro do matrimônio. Como já falei, não com um amor mundano, mas com um amor que vem do próprio Cristo.